Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Hoje nós estamos chegando à lição de número 11, que tem por título Não cobice os bens alheios. Hoje nós temos um convidado especial, pastor Eliseu Fernandes, que já esteve aqui conosco e hoje está de volta aqui para poder ministrar essa lição para a gente. Fique ligado aí que você possa desfrutar dessa grande aula. Até já! A paz do Senhor, é um prazer novamente estar com vocês aqui no CDcast do Crente Docente. E essa lição é bem interessante, a lição de número 11, não cobice os bens alheios. É uma lição bem interessante, faz a continuidade na relação do Decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos podem ser encontrados em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, que retrata essa questão, no caso de Deuteronômio, da repetição das leis, porque ali nós temos uma nova geração que está vindo para tomar posse da terra prometida. Toda aquela geração anterior, com exceção de Josué e Caleb, vão morrer no deserto. Por isso, então, você tem uma repetição e Deuteronômio significa, logicamente, isso. A segunda lei, ou repetição da lei, melhor dizendo. Nessa lição de número 11, não cobiçar, é interessante que todos os mandamentos do Decálogo, eles, tirando a questão de um dia de descanso, que é uma ordem positiva, todos os mandamentos começam com a negativa, não. Então, a palavra, o negativo, o advérbio de negação, não. E não será diferente nesse não cobice, que é o último mandamento, que vai envolver uma série de coisas que não se pode desejar, não sendo seu. Então, você tem lá no texto hebraico, lotar mod, que significa não deseje avidamente alguma coisa. Que na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, traduziu por uk epitimeuses, que é a mesma palavra utilizada no Novo Testamento, que o autor vai descrever mais lá na frente no tópico 1. Quem é professor está em texto em azul. Dentre os termos usados para referir a cobiça, aparece hamad, o verbo do hebraico usado no 10º mandamento, significa desejar. E o autor vai dizer que aparece 14 vezes no Antigo Testamento, e o termo grego epitimia, desejo intenso. Na verdade, esse termo fala de desejar ardentemente, vem de uma palavra composta para a gente somente no Novo Testamento, que epi sobre, e timia vem de patos, que é paixão, ou seja, sobre a paixão, está sob domínio de uma paixão, está sob domínio de uma força arrebatadora que faz você desejar algo que não é seu. Logo você percebe que a cobiça torna-se algo maligno, porque dentro do Decálogo vai dizer que eu não deveria cobiçar os bens, a casa, a propriedade, o escravo e qualquer outra coisa que não fosse minha. O sentido dessa questão é o seguinte: o cobiçoso, ele também é um invejoso. E o invejoso não quer ter melhor do que você tem. Ele quer ter o que você tem. Essa é a grande questão. Ele poderia ter até melhor. E muitas vezes ele pode ter condições de vida até melhor que a sua. Mas ele deseja aquilo que é seu. E deseja estar no seu lugar. Essa é a grande questão da cobiça. A cobiça vai levar a uma busca desenfreada por algo que é proibido. A mesma palavra, a mesma ideia aparece em Gênesis 3:6. A mulher viu que a árvore era agradável aos olhos, desejável para, ou seja, foi arrebatada por um desejo intenso de comer do fruto que era proibido. Então, essa ideia da cobiça é fazer algo ou transpassar um limite que foi colocado para que não pudesse, ou melhor, para que não fosse desobedecido. Então, a cobiça faz com que se deseje aquilo que não é seu. Logo, podemos perceber que devemos ter cuidado principalmente com nossos olhos. O instrumento do cobiçoso é o olhar, é o ver, é o perceber aquilo e aquilatar aquilo que ele vê. Então você tem alguns exemplos que o comentarista vai trazer sobre a cobiça. Ele vai dar os exemplos de pessoas que cobiçaram ou tiveram inveja de pessoas. Isso nós estamos tratando basicamente então agora o tópico 2. Ele vai dizer Acã, Davi. Em caso de Acã, em Josué 7, 22 a 26, Acã vai cobiçar a capa babilônica, a prata, aquilo que não era dele, porque Jericó é a cidade que a gente chama de anátema. O que significa isso? Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. Então, nada daquela cidade
com exceção de Raabe e a sua família, que estavam pelo juramento livres da morte, deveriam ser confiscados, usados para si mesmo. Então, a gente chama de anátema, uma consagração total a Deus daquele objeto, daquilo que era oferecido. Então, ele pega uma coisa que está em anátema. Então, o anátema é o maldito. Então, ele torna-se um maldito pelo fato de ele ter cobiçado aquilo que não poderia ter. E o comentarista vai falar de Davi. Davi, ele cobiça a mulher que não era dele. Então, Davi tinha várias mulheres, várias concubinas, mas ele deseja uma mulher que não poderia, porque era uma mulher casada. Uma mulher que era uma dos seus oficiais. Então, mesmo que o texto não revele, como era um oficial, e se lermos os 31 valentes de Davi, Urias vai aparecer dentre os 31, então Davi conhecia, convivia com ele, mesmo que o texto faça silêncio a respeito disso. Então ele já teria ter visto a mulher dele em outras ocasiões. Foi num sentido que ele não foi à guerra, geralmente os reis iam à guerra na primavera, e como ele não foi à guerra, estava no palácio, estava anoitecendo, ele vê de cima do palácio, a casa do seu subalterno era mais embaixo, então ele vê a Batseba tomando um banho da purificação, ou seja, ela tinha passado o período menstrual, e aí ela está se lavando. Então, os judeus tinham seus ritos de purificação por banho, que a gente vai chamar isso de mikvot, e inclusive na festa de Caná da Galileia tem as talhas de purificação que seriam para as mãos e pés, mas está dentro desses ritos de purificação do Antigo Testamento. Bem, o que eu poderia então aqui acrescentar dentro desses personagens do Antigo Testamento? Acabe. 1 Reis 21, 1 a 16, ele cobiça, ele deseja a vinha de Nabote. E além de cobiçar, ele vai mandar matar por meio da sua mulher Jezabel. Então, além de cobiçar, ele quebra outro mandamento, que é matar o inocente Nabote. Por isso que Elias diz que o sangue de Jezabel e o sangue de Acabe seriam lambidos por cachorros. E Jezabel, na batalha contra os sírios, junto com Josafá, o arco é tirado a esmo e atinge a juntura da armadura e ele morre por uma flecha aparentemente perdida, mas eu acredito que Deus já tinha levado aquela flecha para eliminar esse rei ímpio que é Acabe. E outra coisa que nós podemos também dizer sobre a cobiça é Absalão, segundo Samuel 15:16. Ele deseja o trono, e algo que poderia ser dele no futuro, mas ele deseja o trono. Apesar de ser um dos filhos mais novos, você ter Adonias, você ter outros que iriam entrar na sucessão do trono, apesar de Deus ter decidido não ser nenhum deles, ser Salomão, consequentemente ele faz um golpe no próprio reino, depois de ficar exilado um tempo fora, pelo fato de ter matado Amnon ou Amon, por ter violentado a sua irmã Tamar, ter ficado exilado em Jesus, no rei de Jesus, ele ficou em exílio, quando ele retorna, ele vai atender na porta do palácio, ele conquista o coração do povo e certamente ele, pela velhice de Davi, ele vai dar um golpe e toma o trono. Então ele desejou, ele cobiçou estar na posição de destaque ou liderança. Se Deus não te colocou na posição de liderança, não tente ficar na posição que Deus não te colocou, porque a posição de liderança é uma posição escolhida por Deus, dependendo do cargo, daquilo que Deus determina, já que a monarquia não é um cargo de eletivo, de eleição, mas é um cargo de sucessão, mas não necessariamente o primogênito poderia assumir, como foi o caso de Salomão, porque Adonias era mais velho, estava vivo quando Davi morre, e quem assume é Salomão, porque Deus preferiu dessa maneira. Dentro do contexto ainda da cobiça, ele vai dar uma série de coisas. Israel, em Êxodo 20, vivia uma vida nômade, então ele vai trabalhar, cobiçar casa, as coisas que pudessem produzir ou ter. Já Israel, na própria terra, a cobiça pode estar muito mais ligada à avareza. Aí, a gente tem que entender que a avareza e a cobiça também andam de mão dadas. Colossenses 3:5 vai falar sobre a avareza como idolatria. Então, a cobiça passa a ser uma idolatria junto com a avareza, no sentido de, além não de querer o que não é seu, mas de idolatrar aquilo que você deseja que seja seu. Consequentemente, Paulo vai falar em 1 Timóteo 6, 9 e 10, que a avareza e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, você percebe que você tem que se contentar. O segredo de uma vida é o contentamento. A alegria de ter algo, porque você conquistou com seu esforço, e algo que é abençoado por Deus.
nada de forma ilícita, porque a cobiça implica em desejar de forma ilícita ou de forma ilegal aquilo que não é seu, quer seja posição, quer seja coisas materiais, quer seja até mesmo coisas espirituais. Em Lucas 3,14, João vai dizer que os soldados deviam se contentar com o soldo deles. Isso implica que não deviam defraudar ou roubar ninguém. Isso seria uma grande verdade. Então, o cobiçoso ele se engana na lista das obras da carne. A cobiça vai atingir o corpo da pessoa a tal ponto que ele vai legitimar a sua conduta errada, o seu comportamento errado, e vai acabar idolatrando aquilo que ele deseja para si, porque ele acredita que é o melhor, mesmo que ele tenha melhor do que aquilo que ele tenha. Ou melhor dizendo, ele pode ter algo melhor do que aquilo que ele deseja, mas porque é dominado por essa paixão do desejo, ele tenta tomar aquilo que não pertence a ele. Não há nada de errado ou negativo o desejar. A questão é desejar o que não é seu, isso que não é legítimo. Você desejar crescer na vida, estudar, fazer uma faculdade, galgar um cargo, isso é bom, faz parte do ser humano isto. A questão é que você não pode desejar aquilo que não é seu, aquilo que pertence a outra pessoa e usar de meios ilícitos para que aquela pessoa saia do carro para que você ocupe, ou tomar aquilo que não pertence, como nós usamos os exemplos de Acã, Acabe, Absalão e Davi. Paulo, em Romanos 7:7-25, também vai falar sobre, ele vai citar o decálogo, mas ele vai usar logicamente esse 10º mandamento, ele vai dizer sobre a cobiça. Ele diz assim, em Romanos 7 em diante: o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? Claro que não, mas a lei que me fez saber que o pecado é pecado, pois eu não sabia o que era cobiça se a lei não tivesse dito não cobices ou não cobiçarás. Então por que Paulo vai usar aqui, dos 10 mandamentos, ele usa esse? Porque a partir da cobiça, todos os outros mandamentos podem ser quebrados. A partir da cobiça, o roubo, a partir da cobiça, o assassinato, a partir da cobiça, a quebra de mandamentos, preceitos morais, comportamentos ilícitos. Então, dentro dos 10, esse último é o que pode trazer com que os outros 9 antecedentes venham a acontecer. Veja, você tinha um dia de descanso na antiga aliança. A cobiça, a inveja e a avareza vai fazer com que a pessoa trabalhe incessantemente e não guarde um dia. Claro que nós não somos sabatistas, mas não tire uma férias, não tire um dia de descanso, porque ele está tão workaholic, tão viciado em trabalho, que ele vai idolatrar o trabalho. Então, são princípios que podemos guardar, que servem para hoje na nossa atualidade de vida cristã. Então, a partir de um ponto, Tiago vai dizer, o que quebra um ponto da lei, quebra todos os pontos da lei. Como nós não vivemos no mesmo aspecto da lei, como foi dado a Israel hoje, mas vivemos sob aspectos morais dessa lei. Então, a quebra de um aspecto moral me conduz à quebra de outros aspectos morais que vai desagradar a Deus da mesma forma. Então, devemos ter uma mente firme, não sermos arrebatados pelo desejo, pela vontade, pela paixão, como a ideia do termo propriamente quer dizer, cobiçar, estar ávido, estar inflamado pelo desejo de alguma coisa, e assim, dessa forma, em uma sociedade de consumismo, termos o equilíbrio de saber dominar a nós mesmos, ter autocontrole e não satisfazer, então, um desejo que vai prejudicar até nós mesmos por meio de um descontrole. Em relação a tudo isso, a palavra de Deus nos recomenda que a nossa prática de vida seja sem avareza, sem cobiça, sem desejos ilícitos, como diz Hebreus 13:5. Não seja que eu não me torne assim, porque Deus jamais iria me desamparar. Então, a cobiça é um pecado que está ligado a outros, porque, como diz o salmista no Salmo 42, um abismo chama outro abismo, ou seja, um pecado leva a outro pecado, até que a pessoa fique de tal maneira preso nesse emaranhado de comportamentos pecaminosos e imorais que são contrários à vontade de Deus. Espero ter sido claro nessa singela aula e até a próxima oportunidade. Curte lá, compartilha lá o canal Crente Docente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos aqui de volta. Espero que você tenha gostado da aula do pastor Eliseu.
certamente você tenha tirado os frutos dessa aula rica em conhecimento, em detalhes aí acerca desse tema. Espero que você possa aplicar isso na sua vida, que você possa continuar escutando aqui o CDcast e usufruindo de tudo a qual o canal Crente Docente tem preparado para você. Como o pastor Eliseu falou, siga nossas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e continue aqui conosco até a próxima aula. Deus te abençoe, até a próxima!